Ministério de Aconselhamento Bíblico abre inscrições para novos voluntários. Ministério da Educação divulga resultados de bolsas do ProUni e mantém inscrições até sexta-feira para o SISU. A animação produzida pela IPP-TV conta a história da redenção. Exportações de carne de frango e suíno batem recorde nos primeiros meses de 2021. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem desta quarta-feira. A partir de agora você vai ter muita informação aqui na tela da IPP-TV, a sua TV missionária, não é isso, Tainá? É isso mesmo. Olha, lembrando que o programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, das 11h30 à 1h30. Então você pode continuar ligadinho com a gente. Compartilhe esse conteúdo, curta, se inscreva em nosso canal, nos ajude nessa campanha. Vamos aumentar o número de inscritos para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Com toda certeza. Você que está com a gente, então, a partir de agora, aproveita e já dá um like no vídeo. Clica no sininho, ativa as notificações, você vai ficar por dentro de todas as informações aqui da nossa IPP-TV. Sempre que estiver começando um programa novo, você vai ser notificado. Sempre que os cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros estiverem começando, você também vai ser notificado. Sempre que tiver uma mensagem, sempre que tiver um conteúdo novo para você, você vai receber essa informação, vai poder acompanhar com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Exatamente. Vamos lá, Tainá? Vamos. Bora. Você que está aí nos acompanhando, já pensou em estudar teologia sem sair de casa, nas horas vagas? Pois é, isso é possível, através da Escola Sã Doutrina, que continua com as inscrições abertas. As inscrições para o curso de Teologia da Escola de Ensino à Distância Sã Doutrina foram abertas na última semana. O curso é composto por 24 disciplinas distribuídas nas 4 grandes áreas da teologia bíblica, sistemática, histórica e pastoral prática. Bem, a Escola Teológica Sã Doutrina é uma das escolas aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que tem como objetivo capacitar irmãos e irmãs em Cristo para melhor servirem na obra missionária, na obra do ID do Senhor Jesus Cristo, de fazer discípulos. E a Escola Teológica Sã Doutrina é uma escola que oferece um curso de teologia reformada a partir de 24 disciplinas nas 4 grandes áreas da teologia. Então existem disciplinas ligadas à teologia bíblica, outras disciplinas estão ligadas à teologia sistemática, ligadas também à teologia histórica e também à teologia prática ou teologia pastoral. A Escola Teológica Sã Doutrina, ela oferece um curso de teologia reformada em 2 anos, a duração do curso, 2 anos de curso. As aulas são oferecidas na modalidade EAD, disponibilizadas em 2 dias da semana. O aluno poderá assistir o conteúdo em qualquer horário. A duração total é de 2 anos e a mensalidade de R$100. Hoje nós oferecemos o curso na modalidade EAD. Então todas as terças e quintas-feiras é disponibilizado uma aula que o aluno vai poder assistir no momento mais propício, num ambiente mais propício. Nós temos esperança de que quando a vacinação estiver mais maciça, talvez no próximo ano nós possamos oferecer no formato presencial. Você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ali no item Educação, você clica ali e vai ter uma barra. Você clica na Escola Teológica Sã Doutrina para fazer a efetivação da sua inscrição. E a mensalidade é R$100. Nós não cobramos nenhum tipo de valor para a inscrição, nem para a matrícula. Então são 24 prestações, 24 mensalidades de R$100. Entre no site da IPP, clique na área de ensino, procure o item ETSD e faça a sua pré-inscrição, que depois será efetivada. Você que deseja se preparar teologicamente para servir nas mais variadas áreas do Reino de Deus, inscreva-se no curso. O que nós gostaríamos de destacar é que você tem nesse curso professores que, além de buscarem ser fiéis às Escrituras Sagradas, eles são todos envolvidos com o trabalho do Reino de Deus. Todos são
pastores ou pessoas que estão envolvidas diretamente no trabalho do Reino de Deus e, ao mesmo tempo, oferecem aulas com qualidade teológica, baseadas na Escritura Sagrada e naquelas matérias que são ligadas à cultura geral, eles são sempre fundamentados numa interpretação da Escritura em relação à história. Então, são professores comprometidos com o Reino de Deus, esse é um diferencial que nós temos, e também um curso de qualidade que busca ser prático. Buscar unir essas duas realidades. Um curso que seja fiel às Escrituras, sofisticado teologicamente, mas que seja prático para o dia a dia de qualquer pessoa. Tá aí uma oportunidade para você que quer estudar teologia de forma prática e fiel às Escrituras. Pois é. A história da redenção reproduzida em animação. O vídeo foi organizado pelo Pinheiros Infância em colaboração com a Sociedade Bíblica do Brasil e produzido pela nossa IPP-TV. O Notícias do Bem vai mostrar como foi a produção desse material. Acompanhe um trechinho da nossa reportagem especial de hoje. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Trazer a história da Bíblia em desenho. Este foi o objetivo do curta-metragem lançado pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros nessa semana. O projeto do Pinheiros Infância mostra as histórias registradas no Antigo e Novo Testamento de forma animada, facilitando a compreensão para as crianças. Tempos depois, Deus chamou Abraão para segui-lo, com a grande promessa de tornar Abraão o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu. A História da Redenção é um projeto que surge no começo desse ano, o desejo nosso de que as crianças pudessem compreender que elas aprendem aqui dentro do Pinheiros Infância, não são histórias isoladas. A gente tem trabalhado de maneira bastante sólida a teologia com as nossas crianças. Nós temos trazido conceitos assim, pesados até teologicamente falando, sobre a criação, homem e mulher, ideologia de gênero, a evolução e criação, esse tipo de coisa toda, a gente já tem trazido para as nossas crianças, porque nós entendemos que é importante que desde criança, desde cedo, elas já ouçam uma boa teologia. E esse filme, esse pequeno filme de coisa de 6 minutos, nós queremos então transmitir para essas crianças que as histórias que elas ouvem aqui, que a teologia que elas aprendem, não são histórias isoladas. Elas são todas histórias conectadas que fazem parte de uma grande história, que é a história da redenção. Se a gente pudesse resumir as Escrituras em 2, 3 palavras, seria história da redenção. É a história do amor de Deus, o Pai, que elege então os seus eleitos e que Cristo vem, se encarna, realiza essa obra da redenção que será concluída na segunda vinda e a ação do Espírito ao longo de todo esse tempo. Então nós vemos as 3 pessoas da Trindade agindo ao longo da história com histórias que se conectam. Então a ideia desse filme é mostrar para as crianças que elas não aprendem histórias isoladas. São todas histórias que contam, que fazem parte do mesmo drama, que é Deus salvando o seu povo. Olha, daqui a pouco a gente vai mostrar essa reportagem completa para você e a gente vai mostrar em primeira mão como ficou essa animação da IPP-TV. Você vai acompanhar esse vídeo com a gente aqui. A estreia, né? Vamos dizer assim, a grande estreia dessa animação vai ser aqui com a gente no nosso Notícias do Bem. Daqui a pouquinho. Exatamente. O Centro de Aconselhamento Bíblico é um projeto inovador da IPP e que vem crescendo cada vez mais. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, tanto presencial como remoto. Pois é, o Ministério está com inscrições abertas para novos voluntários e quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o conselheiro e coordenador do aconselhamento bíblico, o pastor Tiago Henrique. Você também pode participar com a gente, deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com você não só para falar de aconselhamento bíblico, mas também para falar a respeito de todos os temas do nosso programa. Aproveite, dê o seu bom dia, boa tarde, enfim, diga de onde você está falando, participe com a gente aqui do nosso Notícias do Bem, a sua interação é fundamental pra gente, né, Tainá? Exatamente. Lembrando que eu tô com o celular aqui na mesa, praticamente em mãos, então eu tô acompanhando tudo, esperando você, hein? As exportações brasileiras de
carne suína alcançaram mais de 108 mil toneladas em junho. O número supera em 13,2% o resultado alcançado no mesmo período de 2020. Já as exportações brasileiras de carne de frango passaram das 397 mil toneladas, volume 16,2% maior que os embarques do mesmo mês em 2020. As informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. E para falar com a gente sobre esse crescimento, né, nós estamos recebendo aqui no nosso Notícias do Bem de hoje Luiz Rua, que é diretor de mercado da entidade. Luiz, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, sua disposição em atender a gente para falar dessa notícia tão boa, né, que é o crescimento das exportações brasileiras nesse setor importante da economia, né, que é o setor de produção de carnes. Com certeza, bom dia a todos os telespectadores do Notícia do Bem. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre as exportações brasileiras de carne de aves, de carne suína e também dos ovos. Pois é, eu queria falar inicialmente com você a respeito desse mercado que cresceu durante a pandemia. Na verdade, nós tivemos algumas questões, principalmente envolvendo a China e a questão da carne suína, porque eles tiveram a peste lá, e a partir disso houve um crescimento da exportação de suínos para a China. Veio a pandemia, essa exportação cresceu ainda mais, a exportação de frangos cresceu, a de ovos também, e o produtor brasileiro se mostrou competente a ponto de atender toda essa demanda, né? Eu queria que você contasse um pouco desse cenário para a gente, você explicasse um pouco desse cenário de crescimento inicialmente. Sem dúvida, eu acho que houve uma grande disrupção na questão da produção de carne suína especificamente, que foi os focos de peste suína africana que se alastraram por muitos países da Ásia, inclusive a China, que até então, até 2018, era o principal produtor do mundo, continua sendo o principal produtor do mundo, mas com uma produção que caiu de 54 milhões para algo em torno de 36 milhões, então um decréscimo de 18 milhões de toneladas produzidas. Isso fez com que houvesse espaço para que outros países pudessem também, para aqueles que tinham habilitação para exportar para a China, aumentar os seus volumes, né? A China, como uma produção total do mundo de um pouquinho mais de 100 milhões de toneladas, praticamente metade era na China, e quando um grande país como a China tem esses problemas, obviamente que houve aí uma disrupção no comércio internacional de maneira geral. A gente também viu esses focos de peste suína africana acontecendo na Europa, o que fez com que efetivamente nós tivéssemos aí um novo cenário para as exportações brasileiras. O Brasil, é bom lembrar, sai de 750 mil toneladas exportadas no ano de 2019 e passa para 1 milhão e 24 mil toneladas no ano de 2021. No ano de 2020, a gente tem estimativas, inclusive, desse volume aumentar agora no ano de 2021. Então, todo esse cenário fez com que a gente tivesse essa situação. Não foi só para lá que o Brasil aumentou, é importante dizer, países como as Filipinas, que também tiveram problemas atrelados à peste suína africana, países ali da Ásia, de maneira geral, foram um grande motor do crescimento das exportações brasileiras e continuam nesse ano de 2021, no acumulado do ano até agora. Nós já exportamos aí algo em torno de 18% a mais que o ano passado, que já foi um ano de recordes para o nosso setor, no caso de carne suína. Muito bom, Luiz. E mesmo assim, são questões que a gente precisa analisar, que também nós tivemos a alta dos grãos e tudo, né? Eu acho que isso são pontos que também a gente precisa observar e ver que o Brasil ainda conseguiu se manter ali, né? Está bem atuante, né? Sem dúvida, as exportações acabam sendo aí uma válvula de escape nesse caso, porque como você bem disse, os custos de produção aumentaram de maneira significativa aqui no Brasil e no mundo de maneira geral, mas aqui no Brasil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em algumas praças onde há a busca aí do milho, que é o milho e do farelo de soja, que são componentes da nossa ração animal e que representam algo em torno de 70% dos custos de produção do frango ou do suíno na plataforma. Basicamente, nós estamos falando aí de aumentos de mais de 120% em alguns casos. Um milho que sai ali da casa de R$40 a saca e vai para 80, para R$100, a depender da praça. Então, isso faz com que, de fato, as exportações sejam um momento, né, seja uma alternativa nesse momento que a gente tem visto de custos excessivos para o produto. Nós somos, nesse caso, apenas um veículo desse aumento substancial dos custos de produção. E o que a gente tem visto também é que, efetivamente, o mundo voltou a consumir. Vários países do mundo já com vacinação muito acelerada, nós aqui no Brasil também com a vacinação acelerada. Então a gente tem visto ao longo do ano também essa evolução
do ponto de vista do consumo, especialmente naqueles mercados que são os mais relevantes para nós. Tá certo. Você falou a respeito do crescimento das exportações, né? De quanto as exportações cresceram. Eu queria que você falasse sobre a adaptação do produtor brasileiro. Nós tivemos que produzir muito mais, não só para o mercado externo, mas também para o mercado interno, porque afinal de contas a gente tem que manter carne suína e carne de frango, carne de aves de modo geral, nas prateleiras dos nossos supermercados no Brasil inteiro. E o consumo do Brasil, obviamente, não diminuiu, talvez até tenha aumentado, talvez você possa falar sobre isso também. Agora, como é que foi a adaptação do produtor brasileiro para conseguir suprir tudo isso? Olha, acho que o produtor brasileiro ele já é testado o tempo todo. Só para vocês terem uma ideia, de maneira geral e na média, são mais de 1.000 auditorias, visitas de clientes, de autoridades de países estrangeiros, todos os anos aqui no nosso país para avaliar o sistema nosso, desde lá do campo até a parte da industrialização e da parte logística. Tudo isso, o Brasil é um país que exporta hoje para mais de 140 países, no caso de carne de aves, e 95 países no caso de carne suína. Então, o produtor brasileiro hoje ele já está preparado para atender os mais distintos países, os gostos, né, e todas as especificidades que cada país nos obriga a ter. Mas você toca num ponto importante também, que é a questão do consumo no mercado doméstico. É importante dizer que ainda que nós tenhamos aumentado as exportações, tanto de carne suína como de carne de aves, nós não deixamos o nosso consumidor brasileiro para trás. Pelo contrário, do ano de 2019 para o ano de 2020, que foi ali o ano da pandemia, do início da pandemia, né, em 2020, nós aumentamos o consumo de carne de frango per capita aqui no Brasil de 42,8 quilos por pessoa por ano, para algo em torno de 45,2. São 2,4 quilos a mais em relação ao ano de 2019. E a gente vem nesse mesmo ritmo agora no ano de 2021, no caso de carne de aves, e no caso de carne suína a mesma coisa. Ainda que nós tenhamos tido exportações recordes no ano de 2020, esse mais de 1 milhão de toneladas exportadas, é importante dizer que o consumo aqui do nosso consumidor no Brasil aumentou de 15 quilos para 16 quilos per capita. Então as pessoas também, acho que com a pandemia, as pessoas tiveram que ficar mais em casa, passaram a descobrir outras valências, outras oportunidades, alternativas, e nesse sentido, tanto a carne de aves teve esse aumento do consumo, a carne suína também, obviamente o preço da carne bovina muito alto, e também os ovos, que nós passamos de 230 quilos, 230 ovos, peço desculpa, em relação a 2019, para 251 ovos em 2020. Interessante, Luiz. E aí a gente fica feliz e otimista, né, com esse resultado, mas você acha que ainda há espaço, né, para outros novos mercados continuarem comprando, né, os nossos produtos? Com certeza, a gente tem feito um trabalho aí, apoiado o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Economia, tem feito um trabalho excelente de abertura de novos mercados. Só para vocês terem uma ideia, esse ano nós já abrimos o Camboja, o Mianmar para carne suína, estamos trabalhando aí para a abertura de Taiwan, de Bangladesh, de uma série de mercados para carne de aves, também no caso de carne suína, a abertura do mercado do Peru está muito próxima, o Canadá também estamos próximos, o México, são mercados que a gente vem trabalhando para abrir, e isso vai possibilitar que a gente possa expandir ainda mais os nossos volumes de exportação, e assim nesse momento, que é um momento, como vocês bem disseram, né, de desafios em relação aos custos de produção, que a gente possa amenizar essas dificuldades que a gente vem enfrentando. Certo, tem uma questão que a gente precisa tratar, que é a questão da sanidade, porque durante a pandemia houveram algumas notícias, né, de que a China descobriu Covid em embarques de carne, enfim, tiveram algumas questões relacionadas à sanidade, e é bom a gente esclarecer que tanto a produção de carne suína como a produção de carne de frango brasileira são absolutamente seguras do ponto de vista sanitário, né? Com certeza, como eu falei, a gente passa aí por crivo de mais de 150 países, considerando aves e suínos, que nos avaliam o tempo todo, e também é um trabalho muito sério feito pelo Ministério da Agricultura. Então a gente tem confiança, a gente instaurou os protocolos de segurança dos trabalhadores e do processo produtivo, mesmo antes do início da pandemia, né? Nós fizemos aí um protocolo com o Hospital Albert Einstein também nesse sentido. Então todas as medidas estão sendo tomadas, a gente a pandemia não acabou ainda efetivamente, então a gente continua fazendo todos os cuidados, assim como nós fizemos desde lá do primeiro dia da pandemia, nós continuamos para que a gente possa oferecer um produto com o máximo de segurança para todas as pessoas, aqui no Brasil e também lá no exterior. Muito bom. E, Luiz, quais são os principais exportadores que nós temos aqui no Brasil? Os estados. Os estados, né? Principal produção, Luiz. Ainda é o sul do Brasil?
Sim, o sul do Brasil concentra aí algo em torno de 80%, 90% das exportações brasileiras, no caso de carne suína, um pouquinho menos no caso de carne de aves, mas ainda assim, os 3 estados do sul são efetivamente os 3 principais estados. Quando a gente fala de aves, Paraná é o líder em conteste aí com 40% das nossas exportações. Quando a gente fala de carne suína, Santa Catarina, com mais de 50% das nossas exportações, são oriundas de Santa Catarina. Tá. Possível a gente falar de consumo, de produção e de exportação de carnes, sem falar da questão da produção, né? Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador que não conhece o dia a dia da produção de frangos e de suínos e que às vezes tem alguns preconceitos. Porque esses bichos comem hormônio, porque não tem um tratamento humanitário. Eu queria que você esclarecesse essas questões para quem está acompanhando o nosso Notícias do Bem, até porque falta informação a esse respeito ainda, não é, Luiz? Agradecimento. Sem dúvida, olha, isso é muito importante, né, e obrigado aí pela oportunidade de esclarecer, mas é muito importante dizer, e a gente reafirma aqui, que não há nenhum tipo de hormônio, até porque é proibido por lei e por todos esses outros países também, então até economicamente não é viável. A gente ainda entende, a gente fez uma pesquisa recentemente que a gente buscou o perfil do consumidor brasileiro, entender quais são os mitos e as coisas, e isso ainda aparece como um mito, mas nada mais é do que isso, um mito, porque efetivamente a gente tem todo esse avanço que houve na cadeia produtiva é muito fruto de manejo, de uma alimentação adequada, de condições do ambiente também que se melhoraram ao longo dos tempos. Então isso faz com que a gente tenha uma produção que seja sanitariamente de excelência, assim como também os critérios de sustentabilidade, que tem sido algo que tem sido cada vez mais solicitado pelos clientes aqui no Brasil e no exterior. E nesse sentido a gente tem tentado, de todas as formas, antever até essa demanda e cada vez mais ser uma avicultura, uma suinocultura de excelência em sanidade, em todos os processos produtivos e também nessa questão da sustentabilidade, que é muito importante. Luiz, o frango ainda é o campeão de consumo no Brasil? O brasileiro gosta e consome mais frango? Está aprendendo a comer mais carne de porco? Como é que está esse mercado? Agora falando das nossas prateleiras aqui. Exatamente. Como eu falei, o consumo do frango em 2020, e deve ser mais ou menos esse ano também, aí acima dos 45 quilos, e a casa da carne suína em 16 quilos, na carne bovina algo em torno dos 30 quilos. Então a gente vê aí que a carne de frango é a preferida do brasileiro. As pessoas têm descoberto novas formas, né, novas partes. A gente sabe que tem algumas questões de regionais, como a gente vê, o sul prefere a coxa do frango. Aqui em São Paulo, se a gente for aqui na capital, a gente vê que o peito do frango é o mais valorizado. Então cada região tem as suas preferências, mas as pessoas com o tempo também vão descobrindo essas novas valências, essas novas alternativas, né, de consumo. Isso faz com que o frango caia cada vez mais no gosto do consumidor brasileiro. Agora, Luiz, uma das questões que nós percebemos ali, talvez, do consumidor final no mercado, tem notado, às vezes, um aumento no valor, né, do produto, tanto da carne do frango, né, como o suíno ali. Mas isso se dá, talvez, pelo aumento dos grãos? Você acha que tem alguma influência no valor final do produto? Sem dúvida, Tena. Assim, a gente vê, como eu comentei, né, o frango e o suíno e os ovos, nesse caso, são apenas veículos, são vetores desse aumento exponencial que houve dos custos. Como eu falei, em alguns casos, né, o custo dos insumos para nós mais do que dobrou, né, 120% de aumento de um ano para o outro. Isso sem falar, e o custo dos insumos é a parte principal, né, a alimentação é o que mais pesa aí na composição dos custos do frango e do suíno, mas a gente também tem que lembrar que o plástico aumentou 80%, o papelão na casa de 70%, o diesel mais de 30%, teve os custos associados também, adicionais, para continuar produzindo nesse ambiente da Covid, esses custos para a segurança dos nossos trabalhadores e dos nossos alimentos também, de forma que, de maneira geral, houve uma explosão de custos e, nesse caso, nós somos apenas o veículo. Só para você ter uma ideia, os custos de produção da Embrapa indicam que, de um ano para o outro, aumentou mais de 50% os custos do frango e do suíno, sendo que esse repasse para o consumidor foi na casa aí entre 15% e 20%, a depender do tipo de corte. Então, de fato, houve aí um aumento substancial de custos que a gente se sente agora, né, até
se sente obrigado, e cada empresa faz isso de maneira individualizada, mas é necessário efetivamente esse repasse, infelizmente, para o consumidor que vai pagar um frango e um suíno mais caro no segundo semestre. Tá certo, não tem jeito. Para a gente fechar essa conta das exportações, né, para a gente fechar esse papo das exportações, queria que você falasse a respeito de um ponto que às vezes complica um pouco, né, a entrada do produto brasileiro no exterior, principalmente na Europa, talvez, que é a questão da tributação, né, as barreiras tributárias que alguns países têm imposto ao Brasil nessa questão de exportação de carnes de frango e de suínos. Como é que a BPA está trabalhando no sentido de apoiar o produtor e no sentido de tentar derrubar essas barreiras tributárias? Sem dúvida, isso aqui é um trabalho diário da BPA, obviamente apoiando o governo brasileiro nessas negociações para que a gente tenha tarifas menores em muitos mercados. A gente vê que a gente perde competitividade em alguns mercados porque outros países têm acordos comerciais e o Brasil acabou ficando um pouco para trás, né? Graças a Deus a gente tem visto aí um retorno das negociações de acordos comerciais. Isso é muito importante para a competitividade do nosso setor. Então a gente apoia o governo no sentido de a gente conseguir efetivamente melhorar o nosso acesso, e as barreiras tarifárias são importantes, mas mais importantes do que ela até são as barreiras sanitárias que nós enfrentamos em muitos mercados. Para isso é uma discussão muito técnica, que a gente está o tempo inteiro também apoiando o governo com subsídios, com discussões, para que a gente possa efetivamente vencer essas barreiras e assim acessar mais mercados. A nossa ideia é daqui a pouco estar presente em todos os países do mundo. Tá certo, com certeza. Para a gente fechar, eu queria que a gente está passando por uma fase agora diferente, né? A gente está, graças a Deus, controlando aí o vírus com a vacinação. A gente não vai dizer que o vírus vai acabar, porque a gente sabe que ele deve continuar com a gente aí agora. A gente vai ter que vacinar de quando em quando. Mas eu queria que você falasse para a gente quais foram as lições que a pandemia deixou para esse setor produtivo brasileiro. Olha, esse é um setor muito resiliente, é um setor que atendeu o chamado de essencialidade que nos foi pedido para continuar produzindo, então não faltou carne de frango, carne suína, ovos na mesa do consumidor. A gente viu, inclusive, que nós tivemos a oportunidade de aumentar a nossa disponibilidade aqui para o mercado interno. Também, obviamente, a gente teve que repensar muitos processos, isso acho que não só o setor de avicultura e suinicultura, mas acho que todos os setores tiveram que repensar, né, formas de produzir, formas de entregar um produto com todas essas dificuldades acrescidas em função da pandemia, mas eu acho que tudo é um ensinamento, né? Na vida a gente vai aprendendo e com certeza a gente vai sair seguramente mais forte desse momento, porque é um setor que é resiliente, gente lá do campo que não parou de trabalhar para que a gente continuasse tendo aí o alimento na mesa do consumidor. Verdade. Luiz, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui no Notícias do Bem, por todos esses esclarecimentos, e ficamos sempre à disposição aqui do setor, da BPA, para todas as notícias que vocês tenham, todas as boas notícias, e a gente sabe que esse setor tem muitas notícias boas para contar. Então, eu que agradeço, fico também à disposição. E uma boa quarta-feira para todo mundo. Muito obrigado. Luiz Rua, diretor de mercado da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Sempre uma boa conversa, né, Tainá? E essa foi muito boa e esclarecedora. Gente, agora é hora da gente ficar ligado ali na previsão do tempo e saber como fica, né, o clima aí no nosso Brasil amanhã. Quinta-feira com temperaturas baixas em todo o país. Somente no Nordeste e no Norte, os termômetros passam dos 28 graus. São Paulo vai ter céu com muitas nuvens durante o dia e noite nublada, mínima de 10 e máxima de 20 graus. Em Belo Horizonte, os mineiros também vão ter céu nublado de dia e de noite. As temperaturas variam entre 12 e 22 graus. No sul, Londrina, no Paraná, vai ter sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A mínima é de 11 e a máxima de 23 graus. No centro-oeste, Brasília, também tem sol entre nuvens, sem chuva. A mínima de 11 e a máxima de 25 graus. No nordeste do país, Aracaju, capital do Sergipe, vai ter sol o dia todo, mas com nuvens e possibilidade de pancadas de chuva de manhã e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 28 graus. Região Norte. Em Belém, os paranenses vão ter mais um dia de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas em elevação, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Olha, vamos pra Belém, Tainá. Eu quero. Você me leva? Eu vou.
Aliás, aproveitar para dizer que amanhã e depois a Tainá vai ficar no comando aqui solo do nosso Notícias do Bem. Ela saiu de férias logo na primeira semana, eu fiquei solo, agora é a vez dela ficar solo. Esses próximos 2 dias eu vou estar de viagem exatamente para Belém. Vamos trocar um pouco de clima, né? Vamos passar um calorzinho lá em Belém, mas segunda-feira nós estaremos de volta aqui no nosso Notícias do Bem, tá certo? Olha, que Deus abençoe essa viagem, querido. Amém. Bênção. Vamos lá. O Ministério da Educação já divulgou o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni, relativo ao segundo semestre desse ano. Os selecionados vão ter até o dia 11 desse mês para comprovar as informações apresentadas no ato de inscrição por meio dos documentos exigidos para o acesso à bolsa de estudo. ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares. Só pode participar o estudante que não tenha diploma de curso superior. É necessário também que o candidato tenha participado do Enem mais recente e obtido pelo menos 450 pontos de média e que não tenha tirado 0 na redação. Nessa edição do ProUni foram ofertadas mais de 134 mil bolsas em 10.821 cursos. E já estão abertas também as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, usado para selecionar candidatos a vagas em instituições públicas de ensino superior a partir das notas obtidas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até sexta-feira. Atenção, o prazo está acabando. Os candidatos devem ter participado da última edição do Enem, mas não pode ser como treineiros e também não podem ter tirado nota 0 na redação. Na página do sistema é possível consultar as vagas disponíveis pesquisando por cidades, cursos e instituições. No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até 2 opções de curso. O resultado da seleção vai ser divulgado no dia 10 de agosto. As matrículas abrem no dia 11 e se estendem até o dia 16 de agosto. Aí, portanto, as informações do SISU e também as informações do ProUni para você que está acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem, tá certo? Isso aí, olha, boas notícias, gente. E daqui a pouco a gente mostra, né? E antes disso, antes da gente ir, a gente tem um recado. A Lídia Dica tem um recado pra gente, vamos ver. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Muito bem, agora sim, né? Daqui a pouco a gente mostra para você como estão as ações na congregação, né, da Igreja Presbiteriana em Mogi Mirim, no interior paulista, aqui no interior de São Paulo. É verdade, o Ministério de Aconselhamento Bíblico está com inscrições abertas para novos voluntários. Daqui a pouco nós vamos conversar também com o conselheiro e coordenador do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da IPP, o pastor Tiago Henrique. Ele vai estar aqui nos estúdios do Notícias do Bem e você também pode participar com a gente. Deixe aí a sua pergunta, faça seu comentário no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais para você, não saia daí. Olá, a partir de hoje você já pode fazer a sua pré-inscrição na Escola Teológica Sã Doutrina. As aulas do segundo semestre terão início no início de agosto. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece um curso de teologia reformada composto de 24 disciplinas espalhadas nas 4 grandes áreas da teologia, a saber, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia pastoral ou teologia prática. Nós estamos oferecendo esse curso na modalidade EAD. As nossas aulas são disponibilizadas todas as terças e todas as quintas-feiras de cada semana. O curso tem uma duração de 2 anos e a mensalidade custa R$100. E nós não cobramos o valor nem da inscrição e nem da matrícula. Então, sendo assim, você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clicar na barra de Ensino e ali você clica na Escola Teológica Sã Doutrina e você poderá efetuar a sua inscrição. Você que quer servir a Deus de forma cada vez mais excelente, você que quer aprender mais para servir melhor,
nas mais diferentes áreas do reino de Deus, seja na plantação de igrejas, na evangelização, na educação cristã, no discipulado, você pode ser o nosso aluno. Vem estudar conosco, que Deus muito o abençoe. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Olá, estamos de volta com Notícias do Bem. Obrigada por continuar aí conectados, continuar ligadinho com a gente, acompanhando todas as notícias. Eu quero mandar um abraço, né? Porque, olha só, hoje a interação está muito boa. Nós estamos, claro, com o nosso reverendo Marco Severo conectado com a gente no Rumo, olha, na Rádio Rumo ao Sertão. Alô, pessoal da Rádio Rumo ao Sertão, transmitindo online, ao vivo, aqui simultaneamente com a gente. Um abraço para o reverendo Marco Severo e todo o pessoal que está ouvindo a gente pela Rádio Rumo ao Sertão. É um prazer estar com vocês todos os dias, viu? Obrigado pela audiência. Olha só, a Jessie foi a primeira, já começou assim, ó, ligadinha. Marinaldo tá aqui com a gente, de Piauí, olha só. O Tiago, aqui a Jess, a Simone tá também com a gente, a Delva sempre ligadinha e dando aquele bom dia pra gente, né? Um boa tarde. O Fernando Trindade também participou, ele sempre participa, né? Todas as entrevistas ele compartilha um comentário. Fernando, eu vacilei dessa vez porque eu não li a tempo. Não deu tempo. Ai, desculpa. A Simone Sheila aqui com a gente também, Igreja Presbiteriana do Brasil de Mojimirim, acompanhando, e hoje tem notícias de Mojimirim, então fique ligadinho aqui com a gente, porque logo mais teremos notícias de Mojimirim. Gente, então vamos para um merchan rapidinho. A Lídia Dica tem um recadinho pra gente e logo mais a gente retorna. Vamos ouvir o recado. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Pois é, e hoje o Notícias do Bem vai mostrar para você o trabalho desenvolvido pela nossa congregação na cidade de Mojimirim, aqui no interior de São Paulo. Através desse trabalho, a gente tem interagido com a comunidade e tem também trazido cada vez mais membros. Vamos acompanhar a matéria. A cidade de Mojimirim está localizada a leste do estado de São Paulo, com forte vocação industrial e agrícola. Sua população estimada em 2020 é de mais de 93 mil habitantes. Nessa pequena e charmosa cidade tem um trabalho atuante da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Mojimirim. Todos os projetos e ações têm atendido à demanda dos membros e também da população local. A campanha de cestas básicas, por exemplo, tem ajudado mais de 200 famílias durante este período de um ano.
A campanha de cestas básicas realizada pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem alcançado muitas famílias na cidade de Mojimirim. Não só na cidade de Mojimirim, como em outras cidades, em outros países. Isso tem sido uma bênção para toda a família que é alcançada por esse projeto missionário. E pensando nisso, nós também, incentivados por esta obra missionária, nós criamos também aqui na cidade de Mojimirim, na nossa igreja, na congregação, a Cesta do Amor. A Cesta do Amor tem como objetivo que cada membro traga 1 quilo de alimento, para que assim nós possamos montar cestas básicas e darmos também continuidade ao atendimento dessas famílias carentes. O outro destaque é o projeto Pão da Vida. O intuito é levar a palavra de Deus às pessoas, mostrando que Jesus é o pão da vida. De uma forma simbólica, o pão caseiro é levado em um saquinho para as pessoas degustarem. Que tem como objetivo a produção de pães para entregar e atender também famílias carentes diante da situação que nós temos vivido em nosso país. Esse projeto tem como objetivo alcançar famílias, levar o Evangelho para a glória de Deus. Quero também externar a nossa gratidão que diante desse projeto, nosso amado irmão Marcos, dono da Tecnapan, ele nos abençoou, nos concedendo uma máquina de fazer pão que atinge 25 quilos de massas. Com essa macieira, nós teremos então as condições de atender muito mais famílias. Nós estávamos fazendo esse projeto manualmente e atendíamos de 40 a 43 famílias. Agora, com essa máquina doada para a igreja, para o projeto, triplicaremos então ao acesso a essas famílias. Queremos agradecer a Deus por isso e pela vida do nosso irmão Marcos. O projeto só tem 2 meses, mas com bons resultados. Mesmo com um processo manual, já conseguiram alcançar aproximadamente 100 famílias. E a cada entrega é uma oportunidade de alcançar vidas por meio do Evangelho. O projeto é novo, mas tem despertado a atenção da comunidade, destacando a atuação da igreja no seu atendimento às famílias carentes. O projeto Pão da Vida, o qual levamos um delicioso pão caseiro para a comunidade junto com a palavra de Deus. É uma oportunidade de falarmos de Jesus para as pessoas. O projeto começou com o nosso pastor Christian e sua família fazendo os pães e o Senhor abençoou com uma máquina, aumentando assim a capacidade de atingir mais famílias. Outra ação é o Bazar Missionário, que ocorre todo mês no 3º sábado, com um valor único de R$1 em cada peça. O propósito é ajudar as pessoas mais carentes e também entregar o Evangelho de João. O valor arrecadado é um auxílio aos missionários. E não é só isso. Através do bazar, famílias têm sido alcançadas, chegando até a congregar com eles. Esse é um projeto também para a evangelização, onde nós podemos orar, podemos entregar o Evangelho e podemos alcançar as famílias carentes. Queremos agradecer a Deus, porque com isso sabemos que temos atuado e essa atuação tem glorificado a Deus. Muito bom, olha só, gente. É importante a gente lembrar também que a congregação agora, no final do mês de agosto, completa 2 anos, né? E tudo começou na garagem desse casal, né? Do missionário Christian e da Neide. Eles começaram na garagem de casa ali e a congregação está cada dia mais crescendo com a graça de Deus. Amém. Muito bom. Entre segunda e quarta-feira da semana que vem, acontece a jornada Empreenda com Propósito. O evento, promovido pelo Instituto Tela, será online e gratuito. O objetivo é promover o engajamento de líderes e empresários cristãos em assuntos e projetos de objetivo social e missionário. Quem vai falar com a gente sobre esse evento é a coordenadora de projetos do Instituto Tela, Meire Gonçalves. Meire, seja bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Obrigado pelo seu tempo aí para atender a gente. Inicialmente, eu queria que você contasse para a gente um pouco da história do Instituto Tela, né? O que é o Instituto Tela, quem ele reúne, como é que surgiu o Instituto? Certo. Boa tarde para vocês. Um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco sobre o Instituto Tela, sobre esse projeto e a jornada que vai começar na segunda-feira. Bom, o Instituto Tela de Negócios e Missões, ele surgiu dentro do movimento Povos e Línguas de Mobilização Missionária. Então, foi em 2013,
surgiu como uma plataforma de mobilização de empresários e empreendedores para as causas missionárias. No ano passado, em meio à pandemia, o TELA se tornou um instituto, então nós somos o Instituto TELA agora. O pastor Paulo Oliveira, ele é o nosso presidente, então fazem parte do conselho o Antônio Cabreira, que é o ex-ministro da Agricultura, e o pastor Neif, da comunidade de Zona Sul de Belo Horizonte, aqui onde a gente está e onde é a sede do Instituto TELA atualmente. Uhum. E Meire, fala um pouquinho pra gente, assim, sempre tem cursos, sempre tem uma programação semelhante a essa, que nós vamos falar logo mais sobre esse evento que acontece nas próximas semanas? Sim. Então, a gente está lançando essa jornada, né, desses 3 dias, na segunda, terça e quarta, chama Jornada Empreenda com Propósito, e vai ser o lançamento do nosso primeiro grande projeto aí como instituto, que é a Escola de Empreendedorismo Cristão. Aliás, Escola de Empreendedorismo Cristão. A gente sempre confunde empreendedores e empreendedorismo, mas é a Escola de Empreendedorismo Cristão. Então, durante essa jornada de 3 dias, alguns dos nossos professores, eles vão estar falando, trazendo um pouco da experiência, falando sobre negócios, como você empreender para o reino, como criar negócios como missão, né, com um foco missional, durante esses 3 dias de jornada, e aí nós vamos oficialmente, no último dia, lançar a nossa escola, onde qualquer um pode se matricular. O objetivo da nossa escola não é só quem já empreende e queira participar, mas também quem ainda não empreende, quem tem apenas uma ideia de negócio e quer tirar essa ideia do papel, quer de fato empreender negócios com propósito, negócios que impactem gerações e que, acima de tudo, levem os princípios cristãos, né, e o reino de Deus por meio dos negócios. Entendi. Bom, então, esse é o nosso primeiro produto, a gente vai lançar, né, nesse mês de agosto, mas temos outros projetos, porque o TELA trabalha muito com esse pilar da educação, né, de princípios de mordomia, então, mas esse é o nosso primeiro lançamento agora em agosto. Que bacana. Bom, eu queria que você explicasse para a gente um pouco a respeito da programação, né? Vão ser 3 dias de programação, são 3 preletores, vai ser um preletor por dia. Como é que vai funcionar, como vão funcionar essas aulas? Como vai ser esse treinamento? Certo, são 3 dias de evento, nos dias 9, 10 e 11, às 20 horas, no canal do YouTube do Instituto TELA. Cada dia um preletor vai falar sobre os temas de empreender com propósito, negócios como missão, e também vamos ter a apresentação de um case de sucesso aí de empreendedorismo com propósito. Então, cada dia um preletor, às 20 horas, no nosso canal aí do Instituto TELA de Negócios e Missões. E quais serão os temas que eles vão estar abordando nesses dias? Então, empreender com propósito, negócios e missões, e também como colocar em prática as suas ideias. E para participar, se inscrever, qual que é o público-alvo? Fala um pouquinho para a gente. Bom, o nosso público-alvo é quem tem interesse em empreendedorismo, quem deseja, ou quem já empreende e quer entender como empreender com propósito, aplicando os princípios cristãos. Então, jovens aí, empreendedores, pessoas que já estão empreendendo, empresários que queiram saber mais como aplicar tudo isso aí no seu negócio. E ele pode fazer as inscrições pelo nosso site, que é telanegociosemissões.com.br. Quando você acessa o site, já tem um link onde você clica e se inscreve aí na jornada para receber também conteúdo, para receber um e-book gratuito sobre mordomia financeira. E já fazer parte também dos nossos grupos de WhatsApp, onde nós vamos divulgar o lançamento da escola. Então, o primeiro passo é esse, entrar no nosso site, telanegociosemissões.com.br, fazer a inscrição para a jornada e acompanhar, que nós vamos enviar todas as informações sobre as inscrições para a nossa escola. Bacana. O evento é 100% online e 100% gratuito, né? As aulas têm um horário em que elas vão acontecer, elas vão ficar disponibilizadas no canal do YouTube. Como é que vai ser a mecânica? Então, é 100% online, gratuito no YouTube. Nós vamos disponibilizar por poucos dias, então a gente recomenda que não perca, porque ficaram poucos dias disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, o ideal é que você assista as aulas no dia, mas elas ficaram gravadas, mas por um curto período aí de tempo.
Muito bom. E assim, hoje quando a gente analisa o mercado, nós já falamos isso em algumas edições também, nós vemos que o cristão, ele ocupa o mercado, ele trabalha, ele está ocupando, né, espaços e crescendo cada vez mais, mas qual a importância dele também estar preparado para estar nesse mercado, né, para ele poder demonstrar o evangelho na sua atuação e às vezes, muitas vezes, ele talvez não possa falar, externar, né, porque a função dele não permite, mas qual a importância dele ter isso tão bem firmado e tão bem solidificado em sua vida? Sim, nós do Instituto Tela acreditamos que não existe uma separação entre o nosso trabalho e a nossa adoração, o nosso ministério, que isso tem que ser integrado. Então, todos os princípios, tudo que a gente crê sobre a Bíblia, sobre Jesus, ele tem que transparecer nos nossos negócios. Então, nosso objetivo é levar esse conhecimento sobre mordomia, sobre princípios cristãos aplicados aos negócios, para que o empresário, o empreendedor, o jovem empreendedor, ele entenda que tudo é uma adoração. A vida dele não se divide entre o dia que ele vai para a igreja, o sagrado, né, a adoração dele na igreja, e o trabalho, ou o negócio, o que ele faz fora da igreja. Tudo isso tem que refletir Jesus. Então, esse é o nosso objetivo com a escola. Todos os nossos cursos, as nossas aulas, elas foram pensadas para que isso fique bem solidificado em quem pensa em empreender. E, além disso, o conhecimento sobre ferramentas de gestão, as melhores práticas. A gente acredita que, como cristão, nós temos que ser referência em excelência de gestão também. Né? Então, é muito importante essa capacitação. Você vai fazer para Deus que você vai fazer de qualquer maneira, né? Você tem que ser o melhor para que reflita Jesus, para que Cristo seja refletido nos seus negócios, nos seus projetos. Meire, isso ainda é um problema na comunidade cristã, principalmente entre os empresários? As pessoas ainda têm, apesar da gente saber que isso é necessário, a gente saber que não existe dicotomia, né, na nossa vida, nós somos cristãos 24 horas por dia, não só no domingo, quando a gente liga o botãozinho para ir para o culto, né? Mas isso ainda é um problema, vocês ainda veem isso como uma barreira, principalmente na comunidade empresarial, nos empreendedores? Eu particularmente percebo, né, eu já trabalho há algum tempo com negócios e missões, e além disso eu sou administradora, faço mestrado em empreendedorismo, e a gente percebe que ainda é pouco conhecido pela grande maioria. Mas meu negócio eu administro, é uma coisa, minha espiritual é outra. Então a gente vê que existe ainda muita, talvez, falta de informação ou uma divulgação sobre a possibilidade de fato, você fazer negócios e unir isso a missões, a sua missão como cristão. Né? Mas a gente percebe que tem crescido nos últimos anos esse conceito, mas ainda é pouco difundido. Então, o Instituto Tela, ele surge também com esse propósito de que esse conceito ele seja mais difundido nas igrejas no Brasil e que realmente as pessoas entendam que não existe essa dicotomia entre o seu trabalho e a sua missão como cristão. Muito bom. E Meire, tem aqui no site, eu já acessei, hein? Aqui fala assim, ao final da jornada você será chamado para a Escola de Empreendedorismo Cristão. E aí tem uma lista com todos os professores que acho que você pode clicar e conhecer um pouquinho do histórico. Explica pra gente o que quer dizer isso. Como assim? Como que vai ser essa dinâmica? Bom, a gente tem referências no mercado hoje. Temos o Stélio Toda do Mercado Livre que está com a gente dando uma aula. Então todos esses professores são cristãos e são referência nos negócios. Então a gente escolheu eles assim, por um direcionamento de Deus, claro, mas entendendo para mostrar para as pessoas que você pode ser o melhor nos negócios, pode ser o melhor na sua profissão e pode levar os princípios cristãos também. Então, a gente tem muitos professores, assim, é uma aula, assim, fantástica, a gente costuma dizer que é um MBA aí, essa escola de empreendedorismo. Você, além de aprender sobre os princípios cristãos aplicados ao seu negócio, sobre negócios como missão, cosmovisão, mordomia financeira, você vai aprender também com os grandes empresários, grandes players aí do mercado, como ter um negócio de excelência que também já tenha lucro, né? Porque realmente precisa esse equilíbrio, essa sustentabilidade financeira. Sim. Então a gente
tem esses professores com a gente tem o nosso coordenador que é pós-doutor também na área de inovação e empreendedorismo, e vai ajudar as pessoas a tirar a sua ideia do papel, e também quem já empreende a melhorar, aperfeiçoar o que já tem feito. Então, assim, vai ser uma escola que vai unir a teoria à prática, e também a gente tem bônus, a gente tem parcerias com uma instituição, que eu ainda não posso divulgar essa parceria, mas é uma instituição de renome, uma instituição também presbiteriana, que vai oferecer bolsas de graduação e pós-graduação para os melhores alunos da escola. Além disso, a gente vai ter mentorias para os melhores alunos, possibilidade de investimento, aceleração, incubação. Então, a gente, de fato, quer formar uma geração de empreendedores comprometidos com o reino, que também sejam ferramentados com o que existe de melhor no mercado atualmente. Entendi. Essa jornada que vai acontecer segunda, terça e quarta, ela é gratuita. A escola, ela vai ter custo para os seus alunos, ela vai ser gratuita. Como é que vai funcionar a escola a partir da jornada, né? A partir da jornada é que vocês vão implantar efetivamente a escola. É isso? Isso. A jornada vai ser o lançamento dessa escola, né? A escola, ela tem um custo que vai ser divulgado aí no dia 11. Está muito abaixo assim, do mercado. A gente, de fato, está fazendo um preço bem promocional para esse primeiro lançamento, né? Para a gente entender também o nosso público, a nossa persona, né? Então, a gente tem um curso de 3 meses de escola. Então, isso intercalando entre aulas gravadas e aulas online ao vivo, e mentorias que vão ocorrer também ao longo desses 3 meses de escola, mas ela terá um custo, mas um custo muito simbólico, onde a pessoa pode pagar aí de 12 vezes, enfim. A gente faz, e assim, o Instituto ele não tem fins lucrativos, então tudo que a gente arrecadar com a venda da escola, ela vai ser revertida para os projetos do Instituto. Então, você, além de estar participando de uma escola fantástica, com grandes nomes aí do mercado de missões e negócios, você ainda vai estar apoiando o Instituto Tela para que a gente continue nessa divulgação aí desses conceitos de negócio, missões, mordomia cristã e apoiando outros projetos. Bacana. Muito interessante. E Meire, aqui fala, né, encontre o propósito do seu negócio, né, o maior desafio hoje quando a pessoa quer empreender, ela quer desenvolver algo novo no mercado, eu acho que acima de tudo é ter propósito naquilo que ela quer trazer também para o próximo, né? E é isso também que vocês auxiliam, é a pessoa ver propósito no conteúdo, no produto, no seu trabalho, nas suas realizações, é isso? É esse auxílio também? Isso, a gente acredita que algumas pessoas Deus chamou para empreender, Deus chamou para atuar nas áreas da sociedade, de influência, então é muito importante e incentivado também, e o que a gente apresenta na nossa escola, que você entenda qual é o seu propósito. Às vezes você vai fazer a escola e vai entender que seu propósito não é empreender, e tudo bem, mas aquelas pessoas que às vezes nem sabiam que poderiam empreender, nosso objetivo é que ela seja despertada para esse propósito, e encontre esse propósito de empreender, mas não apenas visando o lucro, né? Empreendendo para que o reino de Deus seja conhecido por meio das suas ações, por meio dos seus negócios, pela forma como você toca a sua empresa, né? Então, esse é o nosso objetivo, despertar no empreendedor esse lado aí de propósito, não apenas visando o lucro. Tá certo, Meire, eu queria que você reforçasse o convite, então, para quem está acompanhando o nosso Notícias do Bem, para que faça a sua inscrição, para que garanta a sua vaga, enfim, para que entre no site. Eu queria que você repassasse, então, as informações das inscrições dessa jornada que começa já na segunda-feira. Começa já na segunda-feira, então, entra no nosso site, vocês colocarem aí, né, tela negóciosemissões.com.br. Lá na entrada do site você já vai ter um link para se inscrever para a jornada, então participa com a gente da jornada dos 3 dias, que ao final, no dia 11, nós vamos abrir as inscrições para a escola, que ela já começa no dia 23, então está bem rápido aí, mas a nossa aula inaugural vai ser no dia 23. Também você pode seguir aí nossos canais que estão passando, né, no Instagram, Tela Negócios de Missões. A gente tem todas as informações lá também sobre a escola. Na nossa bio tem o link também para inscrição para a jornada. É importante que você participe da jornada, porque aí você já faz parte aí do nosso network, das nossas
contas aí, nosso grupo de WhatsApp, e a gente vai enviando ações tanto para a jornada quanto para a escola. Então é isso, a gente espera todos, assim, tá imperdível. Eu participei, posso falar que eu participei de todas as gravações, todas as aulas. Já teve acesso, teve acesso privilegiado, você. Tive acesso privilegiado, e posso dizer que vocês não vão se arrepender. A gente, de fato, quis unir o melhor dos negócios, o melhor de missões, para oferecer um conteúdo exclusivo e um conteúdo pioneiro nesse tema no Brasil. Com qualidade, integrando teoria e prática, para que realmente seja levantada aí a maior geração de empreendedores com propósito de avançar o reino aí na Terra. Que bom, Meire. A Meire participou, mas você percebeu que assim, ela teve acesso ao conteúdo, né, de maneira privilegiada, mas ela não deu nenhum spoiler, assim, ela só ficou incentivando. Não rola nenhum, não vai ter nenhum spoiler mesmo? Você não vai falar nada? Não quero estragar a surpresa, eu só posso dizer que a gente tem esses nomes aí fantásticos que vocês só podem esperar coisas boas vindo de todas essas pessoas que vão participar aí com a gente. Pode revelar pelo menos quem será o primeiro preletor, né, o primeiro palestrante do dia? Quem faz a abertura, a sequência? Isso, o primeiro vai ser, isso a gente pode revelar, na nossa jornada, o primeiro vai ser o pastor Paulo Oliveira, que é o nosso presidente. Ele é ex-diretor da Bolsa de Valores, é pastor, também presidente do Instituto Renovo. Então, é fantástica a aula dele, assim, eu assisti algumas aulas dele, e você tem, assim, insights, chaves, né, que ele libera para a sua vida, que vão, só essa aula dele, você já recebe várias chaves aí para empreender, para conquistar coisas aí novas na sua vida. Então, primeira aula, pastor Paulo Oliveira vai estar com a gente aí, falando sobre empreender com propósito. Que bom. Meire Gonçalves, coordenadora de projetos do Instituto Tela, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem dessa quarta-feira. Meire, obrigado pelo seu tempo. Conte sempre aqui com Notícias do Bem para a gente divulgar as ações do Instituto Tela. PPTV também quer ser parceira nesse processo, né? Já somos parceiros aí, na verdade, né, nesse processo. Estamos juntos aí para a gente poder trabalhar juntos e poder desenvolver cada vez mais essa consciência, né, de propósito na vida de todos os cristãos. Obrigada, Meire. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. E não deixe aí de seguir o Instituto Tela. Tá certo. A Meire Gonçalves, do Instituto Tela, participando com a gente aqui. Muito obrigado, Meire, mais uma vez. Portanto, faça já a sua inscrição, entre aí nos contatos que a gente passou para você, para que você possa garantir também a sua participação, para que você possa aprender mais, e muito mais do que aprender, né? Muito mais do que só o conhecimento, que você possa aplicar isso na sua vida. E daqui a pouco a gente mostra para você como foi a produção da animação da IPPTV, A História da Redenção. Pois é, e o Ministério de Aconselhamento Bíblico está com inscrições abertas para novos voluntários. Quem fala com a gente daqui a pouquinho sobre esse assunto é o conselheiro e coordenador do Aconselhamento Bíblico, o pastor Tiago Henrique. Você também pode participar com a gente. Faça a sua pergunta, deixe seu comentário aqui no chat do nosso canal, não só sobre esse assunto, fique à vontade para falar de onde você está nos assistindo. Dê boa tarde, opine sobre os nossos temas, dê sugestões de pauta, enfim. Notícias do Bem também é seu. Participe. A gente vai para o intervalo rápido, voltamos já. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPPTV, a sua TV missionária.
O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Toda quarta, às 9:30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta quarta-feira. Que bom que você continua com a gente. Lembrando que a gente tem compromisso marcado de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas. Então, se você não pode assistir o Notícias do Bem às 11h30 da manhã, não tem problema nenhum. Às 18 horas você consegue também rever toda a nossa programação. Tá certo, Tainá? Tá certinho. E eu quero mandar um abraço aqui, pro Márcio Matos, a Inês Lopes, a Miriam Souza, o Wagner Vicentim, que está aqui com a gente, e também os semeadores, a Vani Góes e o Douglas Silva, estão conectados aqui pelo nosso chat, estão mandando um boa tarde, estão compartilhando mensagens. Então fica o convite para você também que está acompanhando, participe do nosso chat, mande sua mensagem. Me diga de onde você está nos assistindo. Será que você está almoçando e nos acompanhando? O que você está fazendo agora, hein? É horário do almoço, né? Compartilhe com a gente o que você está preparando, o que você está fazendo ali e como que essas matérias também têm mexido com você, todas essas notícias que nós temos compartilhado também. Deixe sua mensagem aqui. A história da redenção, ela foi reproduzida em animação. Pois é, o vídeo foi organizado pelo Pinheiros Infância em colaboração com a Sociedade Bíblica do Brasil e produzido aqui pela nossa IPPTV. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Trazer a história da Bíblia em desenho.
Este foi o objetivo do curta-metragem lançado pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros nessa semana. O projeto do Pinheiros Infância mostra as histórias registradas no Antigo e Novo Testamento de forma animada, facilitando a compreensão para as crianças. Tempos depois, Deus chamou Abraão para segui-lo, com a grande promessa de tornar Abraão o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu. A História da Redenção é um projeto que surge no começo desse ano, o desejo nosso de que as crianças pudessem compreender que elas aprendem aqui dentro do Pinheiros Infância, não são histórias isoladas. A gente tem trabalhado de maneira bastante sólida a teologia com as nossas crianças. Nós temos trazido conceitos assim, pesados até teologicamente falando, sobre a criação, homem e mulher, ideologia de gênero, a evolução e criação, esse tipo de coisa toda, a gente já tem trazido para as nossas crianças, porque nós entendemos que é importante que desde criança, desde cedo, elas já ouçam uma boa teologia. E esse filme, esse pequeno filme de coisa de 6 minutos, nós queremos então transmitir para essas crianças que as histórias que elas ouvem aqui, que a teologia que elas aprendem, não são histórias isoladas. Elas são todas histórias conectadas que fazem parte de uma grande história, que é a história da redenção. Se a gente pudesse resumir as escrituras em 2, 3 palavras, seria história da redenção. É a história do amor de Deus, o Pai, que elege então os seus eleitos e que Cristo vem, se encarna, realiza essa obra da redenção que será concluída na segunda vinda, e a ação do Espírito ao longo de todo esse tempo. Então nós vemos as 3 pessoas da Trindade agindo ao longo da história com histórias que se conectam. Então a ideia desse filme é mostrar para as crianças que elas não aprendem histórias isoladas. São todas histórias que contam, que fazem parte do mesmo drama, que é Deus salvando o seu povo. O trabalho da IPP é exclusivo no país. Uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil para evangelizar os pequeninos. Essa foi uma ideia do pastor Alberto. Ele viu um vídeo de uma igreja dos Estados Unidos. Ele me apresentou esse vídeo e falou: Léo, eu acho que a gente teria condições de fazer isso, uma versão nossa em português. E essa ideia me interessou, essa ideia me atraiu, Então eu estava como o pastor, parte das minhas atribuições aqui era o desenvolvimento teológico do Pinheiros Infância. E eu pensei, olha, creio que o filme, esse pequeno curta-metragem, eu não sei qual o nome que a gente daria, pode contribuir com esse desenvolvimento teológico. E a gente fez a nossa versão aqui em português, Isso nós contamos com o auxílio da SBB, que forneceu para nós as imagens, Contamos aí com o esforço da Sara, que fez toda a edição, a criação do filme, pastor Nilson narrando, Então, muitas mãos, aqui a filha do pastor Alberto traduzindo parte do texto, há muitas mãos trabalhando aí com um propósito só de glorificar a Deus e ensinar boa teologia para as nossas crianças. A edição foi feita aqui na IPP TV. A produção durou cerca de 2 meses. Foram muitas mãos envolvidas na tradução, explicação cronológica e edição. Desde o início, quando surgiu a ideia desse vídeo, eu entendi a importância que ele seria, e também a importância da mensagem que ele levaria para todas as pessoas, para todas as crianças e nós adultos também. E é muito bom fazer parte da edição desse vídeo. É muito bom poder contar essa história dessa maneira, de uma maneira mais animada, E é muito bom também saber que isso também faz parte da missão, Levar essa mensagem a todas as pessoas em formas de vídeo, em formas de ilustrações e que prendam as pessoas, a assistirem até o final. Perfeito. Então, para você foi prazeroso fazer isso? Foi muito prazeroso. Busquei referências para poder fazê-lo com a melhor qualidade. E foi isso, graças a Deus. Ele está aí, acabamos esse projeto e espero que muitas pessoas sejam alcançadas com esse vídeo. O pastor Nilson Júnior foi o responsável pela locução.
Bem, primeiro foi uma surpresa, eu não esperava, né, ser convidado para esse projeto. Então, primeiro foi uma surpresa. Em segundo lugar, eu posso dizer que foi uma alegria e foi um prazer. Uma alegria de saber, né, de poder fazer isso daí, de poder narrar um texto assim que foi muito bem escrito, um texto baseado na palavra. E foi um prazer mesmo, né, poder ali, embora eu não seja um narrador, né, oficial, enfim, não tenha feito nenhum curso, mas eu fiquei muito alegre e foi realmente prazeroso fazer aquele tipo de narração. E por fim eu poderia dizer que foi uma graça de Deus, né? Porque saber que você está fazendo parte de um projeto que pela graça de Deus glorifica a Deus e pode instruir biblicamente crianças, jovens, adolescentes e os pais, é algo que realmente é só pela graça de Deus e que assim me deixou muito feliz. Agora somos parte dessa história e somos ordenados por Jesus para falar das boas novas, espalhando o seu nome, porque um dia ele abrirá os céus e voltará para concluir a obra da redenção. Olha só que legal, né? E você aí, ficou curioso para ver o resultado final desse trabalho? Então, Notícias do Bem mostra para você agora, em primeira mão, a história da redenção. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Ele criou Adão e Eva, que passaram seus dias com Deus, até que caíram em tentação e comeram da árvore proibida. O pecado entrou no mundo e a maldade humana se multiplicou de tal maneira que Deus inundou a terra e começou tudo de novo com Noé e sua família. Tempos depois, Deus chamou Abraão para segui-lo, com a grande promessa de tornar Abraão o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu e, mesmo diante da esterilidade de Sara, Deus deu a ele um filho, Isaque. O filho de Isaque, Jacó, teve 12 filhos. José, o filho favorito de Jacó, se tornou governador do Egito. Deus usou José para salvar o Egito e sua família inteira de passar fome. Muitos anos depois, os israelitas se tornaram escravos no Egito. Depois de 400 anos de escravidão, Moisés foi chamado para libertar os israelitas. Ele foi usado por Deus para confrontar o faraó e as divindades egípcias, e assim o povo foi liberto. Deus abriu o Mar Vermelho para que seu povo passasse e o fechou matando os egípcios. Durante 40 anos, Deus sustentou o povo no deserto, dando o maná do céu. Moisés foi o líder escolhido por Deus durante esse processo, mas ele não entrou na terra prometida. Josué assumiu o comando depois de Moisés e liderou o povo de Israel para a terra prometida. Depois de Josué, Deus levantou juízes, comandantes militares temporários como Débora, Gideão e Sansão. Eles foram usados para proteger e lutar pelo povo de Deus. O povo se cansou desses líderes e pediu por um rei. Deus deu a Israel o rei Saul, o rei Davi e então o rei Salomão. Mas tudo foi de mal a pior. As pessoas se rebelaram. O reino de Israel foi dividido e todos viraram as costas para Deus. Profetas como Elias, Isaías, Miqueias e Jeremias advertiram que se o povo não se arrependesse dos seus pecados, sofreriam consequências. Mas o povo ignorou os seus avisos. Os reinos divididos foram dominados e o povo de Deus passou pelo cativeiro em terras estrangeiras. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mostraram grande coragem e se levantaram em nome de Deus quando ninguém fez isso. Após um longo período, Zorobabel liderou parte do povo exilado na volta à Terra Prometida para reconstruir o templo. Inimigos como Amã ameaçaram eliminar a existência dos judeus, mas Deus usou Mordecai e Ester para proteger o povo.
Homens fiéis como Neemias ouviram sobre o estado caótico dos israelitas e voltaram para Jerusalém a fim de reconstruir a cidade e seus muros. Malaquias, o último profeta, insistiu com o povo para confessar seus pecados, mas eles o ignoraram. Então Deus ficou em silêncio por 400 anos. Nenhum profeta, nenhum milagre e nenhuma visita de anjo. Porém, o silêncio foi quebrado quando o anjo apareceu a Maria, que era uma virgem, e falou que ela daria luz ao Filho de Deus. Ninguém acreditou na história dela, nem o noivo dela, José, até que ele teve um sonho revelando que era verdade. No 9º mês da gravidez de Maria, o imperador César Augusto decretou um censo, e Maria e José retornaram para Belém, onde ela deu à luz a Jesus. Ele teve uma vida perfeita, ensinou a verdade e fez milagres provando que era Deus. Ele nos mostrou a profundidade do extenso amor de Deus em tomar o nosso lugar, morrendo na cruz. Ele foi colocado em um túmulo, mas 3 dias depois, ele ressuscitou, derrotando o pecado e a morte. Discípulos de Jesus como Pedro, Tiago, João e Paulo viajaram o mundo espalhando a boa notícia do seu amor e começando novas igrejas. Nós agora somos parte dessa história e somos ordenados por Jesus para falar das boas novas, espalhando o seu amor, porque um dia ele abrirá os céus e voltará para concluir a obra da redenção. Essa é a maior história já contada. Ficou lindo, né? Gente, que material lindo e emocionante. Lindo. E tudo tão resumido e com uma sensibilidade ali. É emocionante esse material. Dá vontade de ver de novo. Você quer ver de novo? Não tem problema. Você pode ver quantas vezes você quiser. Pode ver, rever, compartilhar, mandar para os seus amigos, mandar para a família, para os irmãos da igreja. Esse material já está disponível no nosso canal do YouTube, no IP Pinheiros. E também já vai estar disponível também. A gente vai disponibilizar para você no IPP Play. Então a gente tem esses 2 canais no YouTube, tanto o IPP Play como o IP Pinheiros, para que você possa acessar esse material, para que você possa ver esse vídeo quantas vezes você quiser. E é claro, compartilhar o link, compartilhar para todos aqueles que você ama, para que eles possam mostrar também para as crianças, né? Um material Isso que eu ia falar. específico para a criançada, né? Exatamente. Esse é um conteúdo que os pais podem deixar ali, ó, entregar para os filhos para eles assistirem e que com certeza é muito esclarecedor. A criança vai ter uma compreensão muito clara ali. Muito bom. Excelente material. Uma iniciativa muito bacana da IPPTV. A gente gostaria aqui de parabenizar em nome de todos. Né, da IPPTV, todos os envolvidos, a parceria com a Sociedade Bíblica, o pessoal do Pinheiros Infância, a Sara, toda a nossa equipe de edição, todos que se envolveram direta ou indiretamente nesse projeto para que a gente pudesse ter esse resultado tão bacana, né, Tainá? Exatamente. E o pessoal continua participando com a gente aqui do Notícias do Bem? Sim, continuam. Eles estão aqui, ó, o Wagner Vicentim está aqui com a gente, a Ninha Almeida, ela deu uma boa tarde pra gente, disse que está nos assistindo e almoçando ao mesmo tempo. Tá aqui, ó, enquanto almoça ali, ó, com o celular bem na frente ali, acompanhando. Tá com fome, você queria dizer isso. Olha, gente, ainda bem que o microfone fica um pouquinho alto, né? Não consegue capturar alguns sons. Não, esse horário, a fome vem, ela vem. A gente come com vontade depois quando o jornal acaba. Verdade. A Jessie Andrade também está aqui com a gente, a Edna Almeida, a Maria Lúcia também, o Felipe Teixeira também conectado aqui. E a Vani Góes, ela colocou assim pra gente, ó, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Maravilhoso, né, o projeto. E a Igreja Presbiteriana de Mogi Mirim colocou aqui, agradecemos a IPPTV pela reportagem realizada e por divulgar os trabalhos da IPB em Mogi Mirim. Deus os abençoe.
E a Vani Góes também, né? Acabei de ler a mensagem dela. A Joelma também está nos assistindo de Contagem, Minas Gerais. Obrigado pela audiência a todos os mineiros, né? Um abraço pro pessoal também de Mojimirim. Lembrando que neste sábado, dia 7, a gente vai ter a inauguração do novo templo da Congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Olímpia, aqui no interior de São Paulo. Então você vai acompanhar com a gente na sexta-feira aqui uma reportagem especial sobre a construção da congregação. A Tainá vai bater papo com o pastor lá de Olímpia. Carlos Kleber. E lembrando que no sábado, a partir das 6h30 da noite, o culto de inauguração, com a participação do reverendo Arivaldo Dias Casimiro, vai ser transmitido ao vivo pela nossa IPP-TV. E na segunda-feira, no Notícias do Bem, é claro, você vai acompanhar a reportagem completa sobre a inauguração desse novo templo, mais uma congregação que ganha um templo novo graças ao trabalho da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Ai, que bênção, né, gente? E logo depois, né, do Notícias do Bem, tem Conversa da Tarde. Pois é, Marcos Melo vai trazer os destaques do programa de hoje pra gente. Oi, Roberto, oi, Tainá, e oi para você que está assistindo Notícias do Bem. Estou passando aqui para te fazer aquele convite para o nosso programa Conversa da Tarde. O tema de hoje é Quem perde, ganha. Você já ouviu falar que no reino de Deus nós precisamos perder para ganhar? Nós precisamos morrer para que outras pessoas possam conhecer o que é a vida? Pois é, sobre isso que nós vamos falar no nosso bate-papo aqui, que começa às 1h30 da tarde, logo após o Notícias do Bem, ao vivo, e eu espero por você. Até já! É isso mesmo. Então você que está conectado aqui, já permaneça, porque já tem uma programação logo mais, hein? E a Lídia, a dica, eu tenho mais um recadinho para você. Venha celebrar os 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil com a gente. Dia 12 de agosto, quinta-feira, às 8 da noite, o culto à Grande Comissão comemora o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Arivaldo Dias Casimiro vai trazer a mensagem com o tema Passando a Fé para as Novas Gerações. Louvor, Paulo César Baruch. Ao mais profundo mar, assim eu creio, tua mão está. Faça sua inscrição no site ippinheiros.org.br. Transmissão ao vivo pela IPP-TV. Esperamos você para esse momento de gratidão a Deus. Tua mão está. Pois é, a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, completando 162 anos, e esse culto vai ser muito especial. Palavra do reverendo Arivaldo para as novas gerações, e é claro, a participação do Paulo César Baruch aqui com a gente ao vivo, comandando o louvor, né? Você que não vai poder, você que por acaso não possa vir, você que esteja em outro estado do Brasil, você que não consiga fazer sua inscrição, claro, você vai acompanhar o culto ao vivo, como sempre, pela nossa IPP-TV. Agora, se você quer participar presencialmente, faça a sua inscrição quanto antes, né? Afinal de contas, a gente está vivendo um momento aqui de abertura no estado de São Paulo de 80% de lotação. Então, assim, tem muitas vagas, então garanta logo a sua inscrição para que você possa participar desse culto com a gente. E no Notícias do Bem de hoje tem a nossa coluna de economia. É isso mesmo, o economista Rafael Dias vai falar sobre o índice de confiança empresarial que cresce pelo 4º mês consecutivo. Olá, comunidade de mordomos. Espero novamente encontrá-los muito bem. Hoje temos duas boas notícias para compartilhar sobre a nossa economia. A primeira delas é o crescimento pelo 4º mês consecutivo do Índice de Confiança Empresarial, o ICE, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV-IBRE. O ICE agrega os dados de sondagens com os empresários mais importantes da indústria de transformação, serviços, comércios e construção, ou seja, 4 segmentos que representam mais de 50% da economia brasileira. Para nosso conhecimento, esse índice varia de 0 a 200 pontos e acima de 100 pontos indica confiança. Bom, ele foi divulgado ontem, ele subiu 3,1 pontos em julho, atingindo 101,9 pontos. Isso é muito bom, porque rompeu a barreira da neutralidade, demonstrando uma tendência de alta de confiança nos principais setores pesquisados.
Muito bem, vamos passar por cada um deles bem rapidamente para entender o que está acontecendo. Vamos destacar, em primeiro lugar, o que está acontecendo no setor de serviços. A percepção é que a situação atual continua fraca. No entanto, a boa notícia é o retorno do otimismo em relação aos próximos meses, em especial em segmentos como alojamento e alimentação, dois dos segmentos que mais sofreram durante a pandemia. Isso é super positivo. A confiança do comércio ultrapassou também os 100 pontos, com avaliações muito favoráveis em alguns segmentos, como por exemplo, materiais de construção, veículos, motos, partes e peças, e nem tanto em alguns outros segmentos, como super e hipermercados. A indústria, setor com desempenho mais consistente nos últimos meses, ainda está sofrendo muito com problemas naquilo que a gente fala de abastecimento importantes de insumos. Ainda, como entendendo este relatório, o que a gente conseguiu ver? Um destaque à melhora da expectativa no curto prazo. Todos os grandes setores que integram esse ICE, esses 4, registraram uma elevação no mês. Essa também é a primeira vez em que todos esses 4 setores registraram índices superiores aos períodos pré-pandemia. Algo que até então tinha sido acontecido apenas, ou que aconteceu apenas na indústria. A segunda boa notícia, que falamos lá no começo do julho, e continua com uma tendência positiva, é o relatório Focus do Banco Central, que ontem demonstrou ainda uma perspectiva de crescimento do PIB para 5,30, o que é superior a 4 semanas, quando tínhamos informado uma expectativa de crescimento de 5,18. Muita coisa está acontecendo na nossa economia. Pressão inflacionária, aumento dos juros, mas se entendemos que para termos a evolução e a confirmação desse crescimento, precisamos de 2 fatores principais, ou seja, o avanço da vacinação e o investimento das empresas, o índice de confiança empresarial nos dá este alento de esperança. Afinal, com mais confiança dos empresários, a probabilidade de termos investimentos também aumenta. Isso será super positivo para a nossa economia. Não nos esqueçamos nunca, Deus está no controle sempre, e a economia de nosso país não foge aos olhos do Pai. Era isso. Rogo ao Pai que continue com vocês durante essa semana e, se Deus quiser, até a próxima semana. Um forte abraço. Bacana. Muito e bom. O pessoal continua participando com a gente aí, né, Tainá? Sim, olha só, gente, temos comentários aqui da Thelma Agreste, ela colocou, meu Deus, que maravilha, senti a presença de Deus neste filme. Muitas crianças serão muito abençoadas e adultos também. Parabéns, IPP. E o Fernando Terto, ele perguntou qual o título do vídeo no IPP Play. O título é A História da Redenção, mas você pode, por enquanto... O vídeo já está disponível no IP Pinheiros, youtube.com/IPPinheiros, e nós já estamos providenciando para que o vídeo também vá para o youtube.com/IPPplay. Então você tem esses 2 canais. Já está disponível, você já pode acessar youtube.com/IPPinheiros para ter acesso ao vídeo A História da Redenção. E aí você compartilha com a família, com os amigos, com os irmãos da igreja, compartilha com todo mundo. Exatamente, todo mundo. E a Aninha colocou aqui, né? Parabéns a todos da equipe, né? Deus te abençoe, glória a Deus. Eu tenho outro comentário aqui da Eliane, boa tarde a todos, que realização maravilhosa, o vídeo A História da Redenção, que muitas crianças, adolescentes, jovens, suas famílias sejam alcançadas no mundo inteiro para a glória do Senhor. E a Marcela Mello colocou muito lindo e emocionante esse especial sobre a redenção, não somente para crianças, mas para todos. Eu tenho que concordar porque ele tá... ele é voltado, ele foi para todos os públicos, o primeiro pensamento né? foi para criança, mas todo mundo gosta de animação, né? A Vani Góes, que sempre está aqui com a gente, comentando, ela está falando com a gente, sabe de onde? De Chicago. Olha só, tá lá de Chicago. Internacional. Eu tenho um comentário do Cláudio Borges, referente ao vídeo que nós acabamos de passar do Rafael Dias, né, do economista. Ele colocou, mas o alimento, o gás de cozinha, a gasolina, tá mais difícil de comprar comida, a farinha, o feijão, o açúcar, e aí vai... Né? A gente segue com a nossa lista de compras aqui. Estamos sofrendo muito. Realmente
estão muito mais caras, infelizmente. Né? Nós sentimos isso mesmo. É verdade. Mas... Todos nós sentimos no bolso e sentimos no dia a dia quando a gente vai às compras. Ninguém duvida disso, não. Bom, a Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho pra gente agora, então. Vamos lá. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Olha só, gente, então aproveita essa oportunidade aí. Se você tiver a oportunidade de vir presencial, né, até a Editora Hebron, venha, porque a editora é uma editora charmosa, a livraria, né, a livraria é uma livraria charmosa, tá um espaço físico muito bonito e, claro, aproveite essa oportunidade do online com frete grátis, como a Lídia mesmo reforçou, temos várias opções ali, muito conteúdos, então... acesse o site editoraebron.com.br, acesse e faça ali. Eu sei que você tem uns livros aí separados que você quer pesquisar. Todo mundo tem uma listinha. Todo mundo tem uma listinha, então já acesse e faça a sua busca. Daqui a pouco a gente fala sobre o Ministério de Aconselhamento Bíblico, que está com inscrições abertas para novos voluntários. Quem vai falar com a gente a respeito desse assunto é o conselheiro e coordenador do Aconselhamento Bíblico, o pastor Tiago Henrique. E você também pode participar com a gente, deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente vai para o intervalo rápido, nós contamos com a sua participação logo em seguida. Notícias do Bem, volta já, fique aí. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas.
Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Olá, estamos de volta aqui no nosso último bloco, já no nosso Notícias Passou rápido, do Bem. né? Passou muito rápido, gente. Que bom que você está aí conectado com a gente. Olha, estou aqui com a Euseni também conectadinha. Lembrando que Notícias do Bem, gente, vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30. Então você é nosso convidado para estar aqui com a gente. E o Ministério de Aconselhamento Bíblico está com inscrições abertas para novos voluntários. Pois é, quem fala ao vivo com a gente sobre esse assunto é o conselheiro e coordenador do Aconselhamento Bíblico, o pastor Tiago Henrique, que está aqui nos estúdios do nosso Notícias do Bem. Pastor, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Um grande prazer recebê-lo aqui nessa tarde de quarta-feira para a gente falar desse assunto. Olá, boa tarde, Roberto Quirino, Tainá. Que prazer estar aqui no Notícias do Bem. Eu agradeço pela oportunidade. Boa tarde também para você que está assistindo aí desde da manhã, compartilhando e também se comunicando aqui conosco. E sim, vamos falar do Ministério de Aconselhamento Bíblico, que tem ganho grande proporção no trabalho da igreja local, no atendimento de muitas pessoas. Então tem sido uma grande bênção. Pastor, eu queria que o senhor começasse falando um pouco a respeito do trabalho e a respeito desse centro de aconselhamento. Como é que ele funciona, o surgimento desse centro, a partir de quando começou esse ministério, atendendo quais demandas? Sim. Bom, o Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros iniciou num projeto piloto há alguns anos atrás, com a Paola, Eleni Vação e Teruia e outros irmãos também que cooperaram. E depois a minha chegada aqui, aproximadamente uns 4 anos atrás, e depois até o pastor Alberto veio depois também, que nos apoia e nos ajuda aqui no centro. E aí então esse projeto foi ganhando forma de equipar pessoas e ter irmãos e irmãs atendendo em aconselhamento bíblico. Então nos últimos anos ou nos últimos meses, também com a pandemia, um fator importante também acontecido aí, aumentou a demanda dos atendimentos. Então hoje nós atendemos muitos irmãos e irmãs, não só da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas também de outras igrejas, de outros estados, inclusive, Roberto, de outros países. Então, além do atendimento, nós temos também algo importante que é o treinamento. Então, o centro hoje ele serve como atendimento dos membros e de outras pessoas e também da questão de treinar outras igrejas e outros irmãos para atender as necessidades da igreja local. Muito bom. E, pastor, para quem está nos assistindo, que ainda não conhece muito bem o ministério, como que funciona essa parte do atendimento, das pessoas, para elas chegarem até o ministério, para elas serem atendidas? Você falou assim, tem pessoas até de outros países, então tem um atendimento tanto presencial como remoto, atendimento online. Fala para a gente um pouquinho, a pessoa que quer ser atendida, como é que ela participa? Sim. Com a realidade da pandemia, acho que não só a gente, mas vários ministérios da igreja acabou descobrindo esse mundo do remoto, Então nós tínhamos a ideia de atender pessoas presencialmente, mas às vezes nem mesmo os próprios membros poderiam vir pela questão da idade, enfim, alguma situação, e aí então nós tivemos que colocar esse atendimento remoto. E hoje como que funciona o processo para que uma pessoa seja atendida? Hoje o principal meio de pedir, de solicitar aconselhamento bíblico é no site da igreja, ippinheiros.org.br, e lá ou no carrossel, ou na aba com serviços, você clica lá, eu preciso ou quero aconselhamento bíblico. Uma vez que você preenche esse formulário, você recebe uma confirmação do preenchimento dele e ao mesmo tempo com algumas informações e direções com relação a tempo, a quantidade de atendimentos. Esse relatório chega para nós, esse inventário que nós chamamos. Então nós fazemos uma triagem, nós classificamos os casos como severo, médio e grave. E aí, então, um conselheiro entra em contato com essa pessoa, agendando um horário e um dia. A base de números de atendimento ou de quantidades de encontros são basicamente 8 encontros, dependendo do caso, obviamente, dependendo da situação, do problema que a pessoa tem ali. E aí nós damos todo esse suporte
tanto presencialmente aqui no centro ou em outros horários na igreja, quanto também online. É interessante, hoje nós temos uma média de atendimentos hoje de 53% de membros da igreja e 47% de membros de outras igrejas, ou mesmo também que sejam presbiterianos, mas de outras, né, regiões do nosso país e até, como eu disse, do mundo. Então, é um campo aí vasto de atendimento. Eu ia perguntar exatamente a respeito disso, quer dizer, como é feita a divisão dos atendimentos? Quer dizer, se é uma mulher que vai fazer o atendimento, e qual é a rotina de atendimento? O senhor falou que em média são 8 atendimentos, né? São 8 encontros, a gente pode dizer assim. Como são divididos esses encontros e quem atende quem nesse ministério? Ok, hoje nós contamos basicamente com 17 conselheiros, alguns mais ativamente no ministério, outros sendo auxiliares, né, sendo treinados e servindo, né, com essa realidade do aconselhamento bíblico. Então, normalmente, nós direcionamos uma mulher para atender uma outra mulher e um homem para atender um outro homem. Claro que há questões mais específicas, por exemplo, nós temos médicos na nossa equipe que acabam atendendo, num caso médico, uma mulher, né, ou até mesmo um homem, então isso é bem direcionado. E os casos são classificados, né? Eu acho um grande desafio disso, Roberto, porque classificar a dor do outro é muito difícil, nesse sentido de o que é grave e o que não. Então, às vezes uma coisa para mim pode ser simples, mas para quem preenche o formulário pode ser muito grave, né? Mas aquilo que nós recebemos de informação, nós classificamos esses casos e o atendimento ele é dividido em 8 partes. Nós sempre começamos com a base. Porque, veja bem, nós não só falamos do problema daquela pessoa, mas o alvo do aconselhamento em si é Romanos capítulo 8, que fala que nós devemos nos tornar como a imagem de Cristo. E dentro dessa perspectiva, nós fazemos o atendimento da seguinte forma, esses 8 encontros, que é mais ou menos a base de atendimentos, primeiro nós fundamentamos a fé em Cristo, a salvação, a dinâmica do coração, a dinâmica da mudança bíblica, e aí depois nós adentramos no problema real, ou no caso daquela pessoa. Por quê? O nosso alvo é que essa pessoa chegue aqui, ou ela vai chegar aqui com seus problemas, ela seja treinada não só para lidar com aquele problema específico, mas ela seja treinada para lidar com qualquer outro problema da sua vida. Por isso que nós fundamentamos nos 2 ou 3 primeiros encontros sobre a obra de Cristo, sobre a dinâmica da mudança bíblica, né, a dinâmica do coração. E aí então, exemplo, se for alguém que lida com pornografia ou com depressão, então nós começamos a falar do tema, porque, como eu disse, o nosso alvo é que essa pessoa saia do atendimento e sabe o que ela deve fazer? Frutificar na igreja, né? Então hoje nós temos uma grande bênção de que a maioria das pessoas que são atendidas aqui em Pinheiros, elas saem daqui e frutificam muito mais no ministério ou no ministério da sua igreja local, seja aqui ou seja em outros estados também. Muito bom. Pastor, pelo que o senhor falou ali, né, a dinâmica de como é trabalhado, é importante a gente entender também que, para muitos que às vezes recorrem a um trabalho voltado para psicologia e tudo mais, ele é um trabalho diferenciado também e totalmente, assim, uma forma bíblica também de conversar e que também faz com que a pessoa, ela tenha parâmetros de continuar o processo depois sozinha ali, né? Com a leitura bíblica, com o acompanhamento mesmo na própria igreja, na denominação em que ela frequenta, né? Sim, exatamente. Então, eu falo que o aconselhamento bíblico ele tem várias áreas, né? Ele é um treinamento e nós temos tanto uma afirmação dizendo que a Bíblia é suficiente para tratar os problemas do coração do homem, e a Bíblia não só oferece o conteúdo de cada tema que nós tratamos, seja depressão, seja ansiedade, seja ira, falta de perdão, enfim, né, uma lista aí enorme. Ela não só oferece a questão, né, propriamente do tema, mas ela oferece também a filosofia, né? Então, quando nós vamos, por exemplo, para 2 Timóteo, capítulo 3, que fala que toda escritura é inspirada por Deus e útil, né, para o ensino, para a repreensão, para a educação e instrução na justiça, nós temos ali uma base de como as escrituras tratam. Então ela nos corrige, ela, né, nos ensina, ela nos mostra o problema, ela identifica a raiz daquele problema, ela nos mostra o princípio da mudança e mostra como nós devemos fazer a mudança, né? Quando nós vamos para outro texto, por exemplo, como Efésios capítulo 4, quando ele fala assim, aquele que mentia não minta mais, né? Ou seja, é o despojamento e o revestimento, nós temos a parte, né, o processo de mudança bíblica. Então é muito importante isso. A pessoa que é aconselhada, ela é também automaticamente treinada
para que ela possa ajudar outras pessoas no ministério da igreja. E é o que acontece, né? Muitos voluntários que nós temos em aconselhamento bíblico hoje, como conselheiros, são pessoas que passaram pelo aconselhamento e estão pensando assim, eu quero ser meio de bênção para a vida de outras pessoas também. Agora, pastor, o senhor falou a respeito da descoberta, né, vamos dizer assim, entre aspas, do online, né, do remoto para o atendimento, mas a pandemia trouxe mais pessoas também para o atendimento? Houve um acréscimo de pessoas que precisaram ser acompanhadas durante esse período de Covid-19? Roberto, demais, assim, né? Nós tivemos uma explosão de casos, né? E eu acredito assim, Roberto, alguns casos realmente surgiram na pandemia, alguns casos foram revelados na pandemia, né? Então imagine, a família está aí indo para o trabalho, né? O marido, a esposa, naquela rotina do dia a dia, de repente eles passam mais tempo dentro de casa, né? Ou seja, eles vão ter que ter mais confrontos na educação de filhos. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, neste ano, só neste ano, nós já atendemos 115 pessoas, com início de aconselhamento, todo o processo, né? E hoje, atualmente, nós temos mais ou menos 89 pessoas em atendimento de aconselhamento bíblico, fora o número da fila de espera, né, que nós vamos também trabalhar exatamente para diminuir essa fila de espera. E aumentou realmente, né, casos como conflitos familiares, né, problemas conjugais, depressão, ansiedade, muitas pessoas perderam o emprego e estão tendo que se reinventar, né, ou seja, remodelar a sua estrutura de profissional. Então isso vai gerando ansiedade, problemas, os filhos muito tempo em casa, por causa, né, da educação, enfim, estudar em casa, isso trouxe conflito. Então hoje nós temos ali uma demanda alta nesse sentido, né, e com alguns casos mais pontuais, como depressão, ansiedade, conflitos conjugais e conflitos interpessoais, né, ou seja, no trabalho, na própria igreja, nos ministérios, né, então pessoas procuram, e também um índice muito alto de pessoas com problemas na área da sexualidade, né, seja pornografia e outras, né, uma lista aí enorme dessa questão da sexualidade também. Muito bom. Ó, tem um comentário aqui que eu quero fazer da Marcela Mello. Ela colocou: a IPP é inspiração para implementarmos o aconselhamento bíblico formal em nossa igreja. E aí já vem com mais uma pergunta. Pastor, o senhor falou, que inclusive até o tema, né, da nossa conversa também, que é com relação à preparação de novos conselheiros bíblicos, né? Como é que está essa parte? Como que funciona a escola para aconselhamento bíblico? Fala um pouquinho para a gente sobre esse curso, pastor. Tainá, é um desafio, mas ao mesmo tempo uma bênção, né? Graças a Deus, nós tivemos uma demanda que vem crescendo, pessoas pedindo, né? Pessoas confiando no trabalho de aconselhamento bíblico e dos conselheiros também. Isso é uma grande bênção da parte do Senhor, com o apoio, né, do conselho, do pastor Arival e de toda a equipe, né, que compõe esse ministério. E nós, obviamente, aumentamos a demanda, como foi falado aqui, e isso também trouxe, né, uma urgência no treinamento de novos conselheiros bíblicos. Então, nós lançamos agora, né, um grande desafio para os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui da sede, né, aqui de São Paulo, para serem treinados na prática do aconselhamento bíblico. Para esse treinamento, tem alguns pré-requisitos. Quais são eles, por exemplo? Ter feito algum módulo da ABCB, ter feito o Nutra, né, a editora Nutra, ou ter feito algum módulo da nossa escola de aconselhamento. Então você vai entrar no site, né, e você vai poder fazer a sua inscrição no site, está tanto no carrossel quanto na parte do EAD também, e lá vai ter algumas explicações, vai ter perguntas como qual é o tempo que você pode se dedicar ao aconselhamento bíblico, e nós queremos treinar pessoas para atender a demanda, né, com o desafio de diminuir a fila e até mesmo com que as pessoas esperem menos tempo nessa fila quando façam o preenchimento do inventário pessoal, e isso chega a nós. Então, esse é um grande desafio, né? Pela graça do Senhor, nós já temos, né, irmãos e irmãs fazendo a inscrição no site para ter aí esse treinamento prático em aconselhamento bíblico. Pastor, de maneira bem objetiva, como é que vai ser esse treinamento? Ok. Como a ênfase é ter, né, pessoas, chamar pessoas que já tiveram algum tipo de ensino, de envolvimento, né, com o aprendizado do aconselhamento bíblico, o nosso treinamento vai ser prático. Então, tanto eu quanto outros professores vamos mostrar na prática como que é desde receber um inventário e fazer a avaliação desse inventário, como acompanhar um caso de aconselhamento bíblico, né, como você ter uma visão específica do que é necessário para o crescimento dessa pessoa, até a finalização. Então vai ter embasamento
né, do aconselhamento bíblico, vai ter o uso do software, né, de como usar. Nós estamos usando hoje o Notion, né, para colher essas informações e como que isso faz na prática de treinar pessoas para preparar estudos, dar tarefas, fazer avaliação, coleta de dados. Então tudo isso vai fazer parte do treinamento, mas calma. Antes de chegar a tudo isso, você vai participar de uma prática, quer dizer, você vai me acompanhar em aconselhamento e você vai acompanhar outros conselheiros para ter aquela parte de observação. Então é um processo muito rico, né, muito prático também, para que mais conselheiros sejam treinados. Ai, que legal. E assim, só para eu entender, o tempo total que isso leva para a pessoa já ser um conselheiro bíblico? Qual o tempo assim que a pessoa já pode finalizar o curso e se considerar, já começar a atuar, pastor? Ok, como nós temos aí um pré-requisito, né, para que essas pessoas façam o curso, então nós vamos dar um treinamento de 6 meses, começa agora dia 23 de agosto e vai até dezembro. E aí então, Tainá, nós vamos reavaliar cada pessoa que fez o curso, né? E aí ela vai passar então por um processo de credenciamento para ser conselheira, né, representante do Centro de Aconselhamento Bíblico daqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O que vai ser feito? Uma avaliação teológica, calma, não se desespere, né? Não vai ser uma avaliação teológica do doutorado, né? Calma, as perguntas principalmente na área de antropologia. E nós também teremos, né, uma questão de avaliar a coleta de dados daquela pessoa. Ela vai fazer aconselhamento e nós vamos observar esse aconselhamento. Então, durante o curso e até finalizar, né, é importante essa pessoa entender que ela vai passar por um processo de avaliação e ela vai poder dizer, olha, eu acho que é a minha área, eu acho que talvez nesse aconselhamento formal não vai ser a minha área. E aí então, Tainá, depois disso, né, com a aprovação do conselho, né, com a aprovação aqui do Centro de Aconselhamento, essa pessoa se torna representante, então, como conselheira do Centro de Aconselhamento Bíblico. Bacana. Pastor, o senhor falou a respeito desse trabalho de treinamento que vai ser desenvolvido, já falamos também a respeito das inscrições. Isso é especificamente para membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que queiram participar desse trabalho como voluntários, é isso? E, ao mesmo tempo, pessoas de outras denominações que eventualmente estejam assistindo a gente aqui pela IPPTV e se interessaram por esse ministério, que acham que tem esse chamado ou querem levar esse trabalho também para suas igrejas, para suas congregações, qual é o processo? Como é que elas devem fazer? Ok. O curso para treinar conselheiros para o Centro de Aconselhamento Bíblico da IPP é para os membros daqui da sede de São Paulo, até porque essa pessoa precisa, né, a demanda do tempo é que ela venha ao centro. Então, se for alguém, né, um irmão de um outro local, mesmo sendo membro, mas talvez de uma congregação, já fica um pouco difícil para esse tipo de participação. Bom, para você que tem interesse de ser aperfeiçoado, crescer, trabalhar no Ministério de Aconselhamento Bíblico, nós temos, querido, a nossa escola de aconselhamento. Então você pode entrar no site da ippinheiros.org.br, na parte de escola de aconselhamento, você vai encontrar cursos, módulos ali, desde do básico até mais o avançado, para que você possa também ter um treinamento. Outra coisa, né, semestralmente nós temos um curso chamado Curso Básico de Aconselhamento, que ele é bem prático, né, ele é básico, mas é bem prático. Mas esse semestre nós não teremos devido ao tempo que nós vamos empregar para treinar novos conselheiros, mas a partir do ano que vem nós teremos também. E se você tem interesse de saber como que fazemos, como que funciona, né, pode entrar em contato conosco, né, nos mande um e-mail por meio do Centro de Aconselhamento Bíblico. Nós podemos te ajudar a entender como que nós estamos fazendo esse processo de implantação do Ministério de Aconselhamento Bíblico, que, querido, olha só que bênção, né, para a honra e glória do Senhor e também para que haja aí, né, um incentivo, né. Nós somos um dos únicos aqui no estado de São Paulo que tem, né, a estrutura do atendimento hoje. Isso uma grande bênção da parte do Senhor, né? Uma grande bênção que o Senhor tem nos dado em Cristo. É verdade. Muito bom. Bom, pastor, a gente está chegando ao fim. Eu só queria que o senhor lembrasse mais uma vez, então, quem quiser fazer a sua inscrição como voluntário ou quem quiser também colocar a sua situação para ser atendido, o caminho é o mesmo, né? O caminho é o ippinheiros.org.br. Exatamente. Se você quer ser atendido, né, em aconselhamento bíblico pelo centro, entra no site, responda o inventário pessoal, vai chegar até nós. Hoje, devido à demanda, estamos tendo um tempo de espera um pouco grande. Exatamente, né, o nosso trabalho de treinamento é para diminuir isso, mas sempre entramos em contato e mandamos também um e-mail. Agora, para você que quer ser treinado, olha, a primeira coisa que as pessoas falam,
pastor, eu tenho medo. Esquece o medo. O medo eu tenho até hoje, porque é uma grande responsabilidade, né? O medo, né, o temor, na verdade, nos move muitas vezes para a dependência do nosso Deus, né? Ou seja, quando nós falamos num programa, quando nós treinamos, quando nós pregamos, o temor faz parte, né? Faz parte, inclusive, da vida cristã. Mas você pode fazer a sua inscrição, faça a inscrição, vá no site, né, ippinheiros.org.br, está ali no carrossel, clica, né? E faça a sua inscrição, venha ser treinado, venha ser parte, né, do Centro de Aconselhamento Bíblico para atender e abençoar a vida de muitos irmãos e irmãs, não só da nossa igreja, mas também de outros lugares do nosso país e também do mundo, né? Então, que Deus possa mover e inclinar o seu coração aí para esse treinamento também. Tá certo. Pastor Tiago Henrique, coordenador do nosso Centro de Aconselhamento Bíblico, participando com a gente aqui no finalzinho do nosso Notícias do Bem dessa quarta-feira. Pastor, obrigado pela sua participação. Que Deus continue abençoando esse ministério. Roberto e Tainá, muito obrigado pela oportunidade. Que bênção que tem sido este programa, né? Levado notícias do bem e tendo a oportunidade de apresentar o Centro de Aconselhamento. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, pastor. Obrigada, pastor. Olha só, Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Pois é, muito fácil. Você acessa youtube.com/IPPplay. Aproveite, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de compartilhar com sua família e com seus amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Você fica agora com Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Tainá está de volta amanhã, 11h30 da manhã. A gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau. Até lá. Tchau, tchau.